Nós estamos aqui nos estabelecimentos da Igreja Batista da Graça, aqui em Uberaba, e nós temos o privilégio e a oportunidade de, mais uma vez, podermos meditar juntos na palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe imensamente o seu coração, e que Deus nos ajude com que, nesse domingo de manhã, nós possamos aprender as verdades bíblicas e aplicá-las nos nossos corações. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor para abençoar o seu coração e o meu também, que o Senhor nos ajude a podermos aplicar tudo isso na nossa vida, e não sermos somente ouvintes, mas fazedores da obra. Então, convido você a orar comigo, e nós vamos juntos rogar o favor do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, aqueles que estão assistindo e aqueles que estarão. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, mostre-nos, Pai, grandes coisas na Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, hoje de manhã eu gostaria de meditar brevemente com você, nesses poucos minutos que nós temos, a respeito de que tipo de impacto nós temos causado na sociedade onde nós vivemos. Onde está a geração de cristãos que fazem diferença? Então, fique conosco esses minutinhos, e é sobre isso que nós vamos estar meditando, tá bom? Mas algumas perguntas para nós podermos pensar um pouco. O que faz um cristão ser diferente dos demais? O que faz um cristão ser diferente dos demais? Será que Deus, quando Ele olha para o seu coração, no meio de tantos crentes que existem no mundo, quando Deus olha para o seu coração, Ele consegue te ver de uma forma diferente dos demais? Ou simplesmente você e eu, simplesmente eu sou apenas mais um? Então, são questionamentos que nos fazem pensar um pouco a respeito do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus, da forma com que nós interagimos com o nosso Senhor. Porque nós temos um Deus que Ele quer interagir conosco e Ele tem esse prazer, e nós temos esse privilégio e esse prazer de interagir com o nosso Deus. Nós vemos um caso interessante em Atos capítulo 8, até se você quiser já abrir a sua Bíblia, caso você a tenha em mãos, mas em Atos capítulo 8 nós temos um caso ali interessante em que Deus enviou Filipe para um certo lugar. E enviando Filipe para o lugar onde ele deveria ir, quando ele chegou lá, ele encontrou um homem etíope, ele era funcionário da rainha dos etíopes, ele tinha um cargo muito alto ali, e Filipe então chegou e encontrou-se com esse homem, e daí nós vemos algo interessante, no capítulo 8 de Atos capítulo 8, aqui a partir do versículo 29, então, o que aconteceu nesse caso? Diz assim: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele, o etíope, então respondeu para ele: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele estava lendo, então, aqui nós vemos, era o profeta Isaías, Isaías 53. Aí no versículo 34 diz: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí depois nós vemos que ele foi batizado, ali naquele lugar onde eles estavam. Mas esse é um caso interessante, meu amado, porque aqui nós encontramos um homem que realmente havia algo diferente nele. Havia algo diferente. Então, no meio de tantas pessoas, creio eu que outras pessoas também liam as Escrituras, outras pessoas iam tentar servir a Deus, que inclusive era o que esse eunuco foi fazer em Jerusalém. Ele foi para adoração, diz a palavra. Mas no meio de tantas pessoas, logo aqui, nesse caso, é que Deus enviou Filipe para poder falar com ele. Então havia algo diferente nesse homem. Havia alguma coisa diferente nele, Nós encontramos na palavra de Deus o mesmo princípio sobre pessoas diferentes, pessoas que impactaram a sua geração. Poderíamos falar de tantos outros, mas algumas pessoas que se destacaram muito na palavra de Deus, por exemplo, você vê ali o caso de Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4. Você vê ali que ambos ofereceram um sacrifício a Deus, mas Deus atentou para a oferta de Abel.
não para a de Caim. Por quê? Porque a oferta de Abel agradou ao coração do Senhor. E aí, quando Deus tentou tratar com Caim, ele não deixou ser tratado. Nós vemos em Gênesis 5, 24 também, que Enoque ele não viu a morte, porque Deus o tomou para si, porque ele alcançou o testemunho de que agradou ao Senhor. Nós vemos também em Gênesis capítulo 12, a história de Abraão com o seu chamado, né? Deus chamou Abraão, disse para ele deixar a sua parentela, ir para o lugar onde Deus havia de mostrar, então ele pela fé foi. Nós vemos então também que houve um momento em que, apesar de Deus ter feito a promessa de Isaque, que Deus daria um filho para ele, para Abraão, ainda assim, Deus pediu a Abraão para oferecer o seu próprio filho ao Senhor, e Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho. Então, com certeza, tudo isso que descreve sobre a vida de Abraão, isso causou um grande impacto, e causa até hoje grande impacto na vida das pessoas. Nós temos também Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3. 3 homens que buscaram servir somente ao Senhor, se recusaram a dobrar os seus joelhos diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado, e enquanto todas as pessoas naquela multidão estavam se curvando diante da estátua, aqueles 3 homens, eles disseram não, e eles causaram um grande impacto, tanto é que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas nós vemos ali que Deus não os livrou da fornalha, mas o Senhor os fez apagarem a força do fogo, como dizem Hebreus, né? Então nós vemos ali pessoas que impactaram a sua sociedade. O que nós poderíamos dizer a respeito de Jó? O livro de Jó, ele narra a história de um homem que o próprio Deus o descreveu como íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. E o próprio Deus também diz que na terra não havia ninguém igual a ele. Esse homem impactou a sua geração. Esse homem causou um grande impacto, e até hoje o testemunho dele fala para nós. Então, a maioria desses homens de fé, e muitos outros, estão descritos em Hebreus capítulo 11. Caso você queira ler, Hebreus capítulo 11 fala a respeito desses homens que impactaram a sua geração por causa da sua fé. São pessoas de carne e osso como nós, com as mesmas lutas, paixões e fraquezas, limitações que também nós temos, mas que impactaram a sua geração por causa da sua fé. E tanto é que Deus achou importante deixar relatado na palavra os feitos desses homens. Não para engrandecê-los, mas para engrandecer ao Senhor, para dar honra e glória ao nosso Deus, porque o Deus que esses homens serviam é o mesmo Deus que nós servimos. Então, meus amados, nós vemos ali então pessoas que impactaram a sua geração, pessoas que fizeram diferença. E aí a pergunta que fica é: a geração de cristãos hoje estão fazendo que diferença na sua geração? Que tipo de diferença, que tipo de obras, o que as pessoas lá fora têm visto na geração dos cristãos hoje? Porque hoje em dia nós poderíamos dizer que ser cristão hoje em dia até virou uma questão de moda. Está na moda hoje ser cristão, pessoa dizer assim: olha, eu sou crente, eu sou cristão. Mas aqueles cristãos salvos por Jesus e que desejam cumprir a vontade de Deus em causar um impacto na sociedade, esses nos faltam para os dias de hoje, né? Então, onde estão esses crentes? Em Provérbios capítulo 3, no versículo 32, diz ali que Deus, com os sinceros, Ele tem intimidade. A versão trinitariana diz: com os sinceros, Ele tem intimidade. Então, onde estão esses cristãos que têm intimidade com o Senhor? Espero do fundo do meu coração que nós possamos fazer parte dessa geração que impacta a sociedade e que chama a atenção o coração do Senhor. Nesses dias de quarentena, por causa da pandemia, onde estão os crentes que vão na contramão da maioria dos crentes? Onde muitos crentes estão perdendo a sua fé, caindo no desespero por causa das aflições que nos acontecem. Mas aquele que confia no Senhor, nos dias de hoje principalmente, estão na contramão, porque poucas pessoas têm confiado no Senhor. Onde estão esses crentes de fé que confiam no Senhor? Muitos cristãos têm dedicado as suas orações pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus ajuda, pedindo socorro ao Senhor, entregando todo o seu desespero e aflições no Senhor. E está certo, deve ser feito.
Não existe um lugar melhor para nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança e depositarmos também as nossas decepções, a não ser aos pés do Senhor. É o melhor lugar, sim. Mas onde estão aqueles cristãos que juntamente com as suas orações, pedindo ao Senhor o seu favor, eles vão colocar diante dos pés do Senhor também o seu agradecimento? Onde estão os cristãos que irão agradecer ao Senhor? Nesses tempos de quarentena em que nós estamos vivendo, onde estão os cristãos que vão agradecer ao Senhor por tudo que tem acontecido? Até mesmo as coisas que aparentemente aos nossos olhos são coisas ruins, coisas que nos decepcionam. Nós sabemos, entendemos pela palavra de Deus que em todo esse contexto que nós estamos vivendo, Deus tem um plano maior. Deus tem um plano e Ele quer cumprir esse plano nas nossas vidas. E por isso nós podemos agradecer ao Senhor pelo que nós estamos vivendo, porque acima de tudo nós sabemos que a vontade do Senhor está sendo cumprida e Deus está tratando das nossas vidas, seja nos dando fé, seja nos dando mais confiança no Senhor, seja nos dando mais prudência no viver. Deus está tratando das nossas vidas com tudo isso que tem acontecido. E onde está aquela geração de cristãos que vão agradecer ao Senhor pelo que está acontecendo? Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz ali: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. Ação de graças é agradecimento. Então, junto com as orações e as súplicas, também devem haver ações de graças. Mas hoje em dia nós encontramos geração de crentes que simplesmente derramam diante do Senhor as suas orações e as suas súplicas, mas poucas ações de graças, poucos agradecimentos. E nós devemos agradecer ao Senhor, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então você tem motivos para agradecer a Deus? Mesmo em tudo isso que tem acontecido? Claro, nós temos motivos para agradecermos a Deus. Mas sabe algo interessante? Nós estamos falando sobre crentes que causam impacto na sua geração. Crentes que vão agradecer ao Senhor nesse momento, pelas coisas que nós estamos vivendo, esses vão na contramão dos demais crentes, porque a maioria dos cristãos não estão agradecendo. A maioria dos cristãos pedem ao Senhor o seu favor, pedem ajuda, mas não agradecem. Mas quando nós chegamos diante do Senhor agradecidos, nós vamos na contramão, e assim nós causamos impacto, quando nós temos um coração agradecido diante de Deus. E esse coração agradecido diante de Deus, ele é demonstrado pelas nossas atitudes na sociedade, pelas nossas atitudes entre os demais cristãos, entre os nossos irmãos em Cristo, entre os nossos familiares. Esse coração agradecido, ele é demonstrado onde quer que nós estejamos. Por que ele é demonstrado externamente? Porque é um estado interior. O agradecimento é um estado interior. E mesmo nesses tempos de pandemia, nós podemos e devemos ter um coração agradecido. E é justamente esse coração agradecido que vai causar um impacto na sociedade em que nós vivemos. Então nós vemos pessoas que causaram um grande impacto na sociedade em que eles estavam vivendo. Uma pergunta importante que podemos e devemos fazer é: como o Senhor vê você e eu? Como o Senhor nos vê individualmente no meio da multidão? Como o Senhor nos vê no meio da multidão? Uma multidão de cristãos hoje buscando servir ao Senhor, cristãos verdadeiros, salvos pela graça de Cristo. Uma multidão de cristãos hoje buscando servir ao Senhor, mas entre eles existem alguns cristãos que se destacam. O nosso Deus não é um Deus de acepção de pessoas, como diz Tiago. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, entenda isso, e nós entendemos perfeitamente. Mas nós temos que considerar que no meio de uma geração de cristãos que estão buscando servir a Deus hoje, existem aqueles que se destacam. Existem aqueles que realmente se destacam pela sua fé, pela sua devoção ao Senhor, pelo seu comportamento diante do Senhor e diante dos homens. Esses se destacam. Esse homem que nós vemos em Atos capítulo 8,
ele se destacou e ele não era crente. Esse homem não era um salvo pela graça de Cristo. Mas depois, lendo o profeta, ali Isaías, Filipe aproveitou aquela escritura e explicou para ele o sentido de tudo aquilo. Então aí nós encontramos ali no versículo 37, uma revelação de que naquele momento ele creu no Senhor. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí sim, ele foi salvo, mas antes não. O que fez com que ele chamasse a atenção do Senhor, para que Deus enviasse Filipe até naquele local especificamente, para falar com esse homem? Alguma coisa diferente havia nele, apesar dele não ser salvo, apesar de ele não ser um servo de Deus. Mas e nós como servos de Deus? Deve haver algo diferente em nós, para causarmos um impacto na sociedade em que nós vivemos. Nós encontramos um outro princípio, um outro texto que nos ensina esse princípio também, e eu gostaria de ler aqui em Marcos, no capítulo 12. No livro de Marcos, capítulo 12, aqui nos versículos 41 a 44, nós encontramos ali um outro exemplo de alguém que chamou a atenção do Senhor pelo seu viver. A viúva pobre. Lembra da história da viúva pobre? Em Marcos capítulo 12, versículo 41, diz assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva, ela colocou mais do que todos os que colocaram na arca do tesouro, porque todos ali colocaram do que lhes sobejava, ou do que estava sobrando, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então nós vemos alguém que chamou a atenção de Deus pelo seu viver. Nós vemos aqui claramente, irmãos, uma multidão estava ali depositando os seus bens, dinheiro, na arca do tesouro, ofertando naquele momento. Mas no meio daquela multidão, uma pessoa, uma pobre viúva, aquela pessoa que provavelmente as pessoas olhavam para ela e não davam nada por ela, aquela pessoa com uma figura simplória, aquela figura bem simples, bem decadente, por causa da sua pobreza. E provavelmente aqui, ela provavelmente poderia ser uma idosa, porque viúva. Mas no meio de uma multidão, uma pessoa chamou a atenção de Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, estão vendo aquela viúva? Ela deu mais do que todos, porque ela deu da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Os outros estão dando o que está sobrando. E assim ela chamou a atenção do Senhor. Eu acho muito interessante esse princípio, irmãos, porque nós podemos destacar no meio dos demais cristãos. Existem cristãos notáveis, cristãos que se destacam no meio da multidão de crentes. Cristãos que vão fazer um impacto na sua sociedade. Nós encontramos também um outro texto que nos ensina a respeito disso. Em Marcos, no capítulo 5 aqui, nós já estamos no livro de Marcos. Quando nós lemos aqui no capítulo 5, nós vemos ali a história da mulher com fluxo de sangue. Uma história bem conhecida, nós sabemos. Havia um homem, o texto fala sobre um homem chamado Jairo, a sua filha estava doente. Ele foi até Jesus pedindo ajuda pela sua filha. A sua filha estava quase morrendo. Então Jesus, no caminho para a casa desse homem, ali nós temos uma mulher que havia um fluxo de sangue. E durante 12 anos, essa mulher estava ali tentando sarar daquele problema. Ela já entregou todos os seus bens. E olha algo interessante que acontece aqui, então, no versículo 25. Indo para a casa de Jairo, Jesus e uma grande multidão, nós vemos ali no versículo 25. E esta mulher, que havia 12 anos tinha fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha que interessante o que acontece agora. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Agora note, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste mal. Outro exemplo claro a respeito de impactar. Uma multidão estava cercando Jesus. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Então nós vemos ali que provavelmente haviam muitos curiosos querendo ver o milagre de Jesus. Mas no meio daquela multidão havia uma mulher que estava doente. Ela estava, o seu corpo estava perdendo sangue, e aquilo não parava. Por 12 anos ela tinha essa dificuldade. E nós sabemos muito bem que sangue é vida. A falta do sangue traz fraqueza, traz outros problemas. Então uma mulher doente, mas ela sabia, ela tinha fé de que se eu simplesmente tocar nas vestes daquele homem, eu vou ser curada. Então no meio de toda aquela multidão, ela foi até Jesus, tocou nas suas vestes. E aí algo interessante aconteceu, porque naquele momento em que ela tocou, o Senhor Jesus Cristo sentiu que algo aconteceu. E aí ele parou tudo. Opa, espere, alguém me tocou. E aí eles disseram para ele: Senhor, o Senhor vê a multidão, está te apertando, muitas pessoas estão te tocando, e o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti, eu vi que de mim saiu virtude, saiu poder de mim para a vida de alguém. E aí essa mulher então, ela foi curada. No meio de uma multidão, muitas pessoas tocando em Jesus, uma mulher fez com que Jesus sentisse o seu toque. No meio de uma multidão, apenas uma. Irmãos, então essa ideia que nós estamos trazendo aqui hoje, nessa manhã, nos ensina que no meio de uma grande multidão, no meio de muitos cristãos, muitos crentes hoje, nós podemos ser aqueles que vão chamar a atenção do Senhor, aqueles crentes que vão impactar a nossa geração e Cristo também. Aqueles cristãos que, por causa da sua fé, do seu comportamento, eles vão causar um grande impacto na sociedade em que vivem, e não simplesmente ser apenas mais um. Porque na sociedade, quando você diz assim: olha, eu sou crente, então para eles o pensamento que vem na cabeça é: mais um crente. Agora, aqueles cristãos que causam impacto na sua sociedade, esses estão em falta. Onde eles estão? Onde estão os cristãos que causam impacto na sociedade? Como Deus vê você? Como Deus me vê na multidão? Essa é a pergunta importante para nós nesse momento. Como Deus me vê? Como Deus vê você na multidão? Em meio a tantas pessoas nesse mundo, buscando servir ao Senhor. Hoje é domingo. Hoje à noite, provavelmente, muitos e muitos cristãos se reúnem para adorar ao Senhor. Muitos crentes, salvos pela graça de Deus, se reúnem nessa noite para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Nesse momento, nesse domingo pela manhã, muitos cristãos também estão adorando ao Senhor nesse momento. Mas a pergunta que nos fica é: todos aqueles que vão no templo para adorar ao Senhor, todos eles estão impactando a sua sociedade? No meio dessa multidão que vai adorar ao Senhor, como Deus vê cada um em particular? Porque Deus não vê cada um da mesma maneira, apesar de Deus não fazer acepção de pessoas, mas cada pessoa é individual e Deus consegue ver cada pessoa, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso íntimo. Então em Provérbios 3,32 eu repito: com os sinceros ele tem intimidade. Onde estão aqueles cristãos que por causa da sua intimidade com Deus, eles causam impacto na sociedade em que vivem?
Onde estão os cristãos que têm uma vida tão devota ao Senhor, tão dedicada a Deus, uma vida de obediência, uma vida de intimidade, uma vida de busca pelo Senhor, busca pela palavra de Deus? Onde estão os cristãos que buscam ter um bom testemunho na sociedade, que buscam ter um bom testemunho entre os irmãos em Cristo? Onde estão os cristãos que buscam um viver honesto diante do Senhor e diante dos homens? Porque são esses que causam impacto por onde eles passam. São esses que causam impacto. Gostaria de finalizar com uma simples, não é uma ilustração, é um evento que aconteceu na minha vida. Quando eu estava para financiar o nosso primeiro carro, naquele momento eu já estava trabalhando no ministério, e aí cheguei numa loja de carros, e aí eu falei para o dono da loja, né, eu gostaria de financiar um carro, eu não tenho todo o dinheiro, então eu gostaria de fazer um financiamento. E aí ele disse assim, olha, mas qual é a sua profissão? Eu disse, eu sou pastor de uma igreja batista. E aí ele olhou para mim e disse assim, olha, infelizmente, nós não fazemos financiamento para pastores e políticos. E naquele momento o meu coração encheu de tristeza, porque ele colocou pastores e políticos juntos como pessoas, não que todos os políticos sejam corruptos, e não que todos os pastores sejam corruptos. Não é isso, não é essa a ideia que eu quero trazer. Mas ele disse que, infelizmente, para políticos e pastores, ele não fazia financiamento. Por quê? Infelizmente, aí ele começou a dizer que muitos políticos e muitos pastores acabavam que não pagaram aquilo que lhe devia. Então, por isso ele não fazia. E sequer era aprovado o financiamento. Está vendo por quê? Porque faltam pessoas honestas e sinceras. Está vendo, meu amado? Então, que essa geração que nós vivemos possam ver realmente que existem pessoas dedicadas a Deus, que buscam um viver íntimo com o Senhor. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos ajudar a ter essa graça de impactar a sociedade onde nós vivemos, e que no meio da multidão o Senhor possa olhar para nós e se agradar de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por essa breve meditação e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, nos dê um viver honesto, um viver puro, um viver santo diante do Senhor, e que assim, Senhor, nós possamos impactar a sociedade por onde nós passamos, e também que o Senhor nos veja de uma forma diferente no meio da multidão, que possamos não simplesmente ser apenas mais um crente, mas que nós possamos ser crentes, salvos em Cristo, mas que buscam com todo o coração um viver íntimo com o Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. À noite, às 7h30, nós nos encontramos novamente. Tá certo? Esteja orando pela pregação, pelo culto hoje à noite. Hoje à noite, o pastor Leonilson, da Igreja Batista Fundamental aqui em Uberaba, e da Igreja Batista Betel em Delta. Ele está implantando igreja nesses dois lugares, então ele estará conosco hoje à noite e ele estará pregando. Ore por ele, ore por cada um de nós, e que Deus abençoe o seu domingo e o seu tempo em família.